Bom, o zoneamento ecológico econômico ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Ele é de responsabilidade dos estados brasileiros. E aqui no Rio Grande do Sul ele iniciou efetivamente em 2016 e finalizou, as últimas aprovações foram ali no início de 2019. Houve uma concorrência internacional, então o executor foi um consórcio de empresas, a Coplan, a Codex e a Agitec, brasileira e alemã, e as universidades acabaram sendo colaboradoras, né? A URGS desde o início do processo e a FURG depois já na fase de prognóstico. Então eram 47 produtos como um todo, então o objetivo principal desse tipo de instrumento ele tem a finalidade de ordenamento territorial. O que isso quer dizer? Então, que a gente vai planejar os usos de acordo com as potencialidades e as fragilidades ao longo do território. Então, que fragilidades e potencialidades são essas? Tanto as socioeconômicas quanto as ambientais. Dentro do Rio Grande do Sul, e agora deixa eu voltar um passo, né? Não existe um guia absoluto de o que tu deve seguir para elaborar um ZEE. Então existe uma abertura dentro dos guias em termos metodológicos, tá? No Rio Grande do Sul se optou por ter o que a gente chama de uma abordagem ecossistêmica. Porque o que acontece? Na maioria dos instrumentos, sejam de ordenamento ou não, mas que são vinculados ao planejamento e gestão ambiental, a gente sempre tem uma avaliação socioeconômica, uma avaliação ambiental e depois uma avaliação integrada. Essa integração, no final das contas, muito raramente, ela é o que a gente considera uma integração verdadeira. Tá? Então, a integração acaba sendo só uma síntese dos aspectos como um todo. Então, dentro de uma visão ecossistêmica, a gente considera a integração, entre aspas, mas é o que a gente acredita ser o mais efetivo de verdade, porque dentro da abordagem ecossistêmica tu coloca como um ente de integração a oferta de serviço ecossistêmico, tá? Então, o que é a oferta de serviço ecossistêmico? São aqueles serviços que os sistemas naturais oferecem e que são utilizados pelas atividades humanas, tá? Então, isso seria o nosso ente automático de integração. E assim foi feito no Rio Grande do Sul. Bom, uma outra particularidade no Rio Grande do Sul, fora a questão metodológica que foi decidida ao longo do processo, o próprio termo de referência já previa 4 produtos especificamente para tratar dos sistemas lagunares e do estuário da Lagoa dos Patos, tá? Então, da mesma maneira que o zoneamento, de uma maneira geral, não tinham grandes amarras, assim, não tinham grandes restrições do ponto de vista metodológico. Então, o que a gente propôs e acabou elaborando e foi aprovado foi também, claro, sempre seguindo uma abordagem ecossistêmica, mas para os sistemas lagunares e para o estuário, a gente avaliou várias questões em conjunto para depois chegar no zoneamento final, bem abrangente, que agora eu já descrevo para vocês. Então, primeira coisa, sobreposição de uso, né? Só que aí, como que a gente avalia uma sobreposição de uso? A maneira clássica de avaliar uma sobreposição de uso, bom, o uso A está nessa unidade do território, o uso B, o uso C, ou aqui não tem nenhum uso humano, mas isso não bastava se a gente pensa sobreposição numa abordagem ecossistêmica. Então, e principalmente porque a gente está lidando com um sistema aquático. Então, num sistema terrestre, fica muito fácil de tu pensar a sobreposição dessa maneira mais simplista. Na água, quem se beneficia da água não necessariamente está lá, né? Tu vai ter a pesca, que efetivamente está lá, o porto, que vai usar o serviço ali na margem, vamos dizer assim, no limite, a navegação, etc. Mas a maioria dos usuários, os beneficiários dentro de uma abordagem ecossistêmica, eles podem fazer o uso de um serviço ambiental e estar efetivamente alocado em outro, né? Então, a sobreposição de uso para nós no estuário foi com base no benefício que as pessoas têm dos serviços ofertados por ele. Isso é um dos pontos. Bom, isso também depende, né? Tem outros critérios, mas isso depende de como que a gente divide em unidades de planejamento um sistema que é aquático.
Na porção terrestre, basicamente, usando essa metodologia, né, de base ecossistêmica, se define áreas, na teoria, o que é? Áreas homogêneas em termos de função, em termos de estrutura. Mas aí como fica isso dentro de um sistema que é aquático? Então, dentro de um sistema que é aquático, muito bem, a gente não consegue mais ver as coisas no nível só da superfície. Porque na Terra, tu olha para uma paisagem e aquilo é uma mata, aquilo é uma área úmida, aquilo ali é uma área urbana. Na água muda, porque tu não está mais vendo o funcionamento pela superfície. Aí tu precisa considerar outros critérios. Quais os critérios que são mais importantes? No nosso caso aqui, primeiro, profundidade. Então, até uma determinada profundidade, a luz alcança o fundo e aí tu vai ter vegetação de fundo. Isso faz toda a diferença se pensar em termos de biota. Então, as áreas que têm vegetação de fundo e que são mais protegidas do ponto de vista do vento predominante, são áreas que vão ter função de berçário, função de proteção, diferente de áreas de maior profundidade e abertas. Então, todos os sistemas foram classificados segundo esses critérios, principalmente profundidade e posicionamento frente à direção preferencial dos ventos, tá? Além disso, a gente também tinha que considerar como um sistema separado, justamente o canal de navegação. Então, ele vai ter um fluxo diferente, ele vai ter usuários diferentes também, vai ter uma outra dinâmica. Então, basicamente, essa é a base da classificação dos sistemas ambientais no estuário e, por consequência, são as unidades de planejamento dentro do zoneamento ecológico econômico. Outras coisas também a gente considerou, né? Então, em termos de vulnerabilidade ambiental, desde vulnerabilidade social, então, principalmente das comunidades que estão ali ao longo das margens, qual é a dinâmica populacional que ocorreu nas últimas décadas, que áreas cresceram mais relativas a outras, quão vulneráveis aquelas áreas estão a rápidas elevações do nível da água, isso foi considerado, e perigo tecnológico também, que é algo que a gente não viu sendo abordado, é raramente abordado, com pouca produção, que inclusive tem pouca literatura sobre isso, que basicamente é quão exposta está uma área, no nosso caso um sistema, caso ocorra um acidente tecnológico, um vazamento ou uma barragem, né, ao longo da bacia de drenagem. Isso vai acabar chegando, né, no nosso sistema terminal, que no nosso caso vai ser o estuário. Qualquer tipo de acidente que vai depender então do grau de exposição e do grau de fragilidade natural desses sistemas. Ainda, por último, mas não menos importante, qual é o risco global que a gente tem nas áreas de perda potencial de serviços ecossistêmicos. Isso vai depender da localização dos estressores e também das características naturais, né, principalmente em termos de resiliência desses diferentes sistemas. Tudo isso, então, para a situação que a gente tem agora e para o estuário, a gente definiu para a simulação de cenários a reativação do polo naval. Então, a gente recalculou tudo isso muito bem, como temos agora, com a situação atual, de risco de perda de serviços ecossistêmicos, de sobreposição de uso com base no uso dos serviços ecossistêmicos, do perigo tecnológico e como é que ficaria, então, caso a gente reinsira o polo naval. Tá? Então, isso tudo em conjunto gerou 3 categorias, ou 3 classes, ou 3 zonas, né, no zoneamento final, que basicamente refletem esforços de gestão. Então, a gente tem zonas de esforço de gestão intenso, zonas de esforço de gestão moderado e áreas de monitoramento e preparação. Isso como foco, principalmente, justamente, por esse acúmulo em termos de uso, né, e das condições naturais frente a estressores e características mais de resiliência dos próprios sistemas. Também por uma questão de escala, porque o zoneamento ecológico econômico tem uma escala global de 1 para 100 mil. Então, muitas coisas, no momento que tu mapeia, em função da escala, elas somem, porque elas não têm uma dimensão mínima para aparecer num mapa, botei aspas, mas na verdade é isso que acontece, né? Então, assim, aí, qual é
a técnica que a gente indica como formato de hotspots. Então, naquela escala, do ponto de vista cartográfico, aquele elemento não deveria aparecer, mas a gente vai considerar como um pontinho, porque é algo que a gente precisa considerar em termos de gestão. Bom, então no final de tudo isso eu tenho essas unidades, né, caracterizadas em termos de esforço de gestão, e a cada uma delas eu tenho diretrizes de uso e diretrizes de conservação. Então, por mais que elas apareçam todas dentro da mesma classe, no zoneamento final, eu tenho aí indicações, né, ou recomendações diferenciadas, dependendo de qual sistema eu estou tratando.